vários lugares na Uganda, homens de Deus, assim, há lugares que Deus está avivando na África, mas infelizmente existem também aqueles charlatões. Então a gente avalia um bom gestor com uma boa estrutura, é um reflexo. Então a gente teve aqui um erro técnico, e minha mãe dizia, sempre que ela ia imprimir alguma coisa para a igreja, a impressora não funcionava. E a gente ungia a impressora, aí começava a funcionar. Porque os demônios vão nas máquinas, entendeu? Vocês não acreditam nisso não, gente? Então é guerra espiritual. Mas eu queria convidar vocês a aplaudir o nome de Jesus por cada voluntário, por cada pessoa que está se dedicando. E a gente vê, quantos aqui podem observar que nós estamos num lugar de excelência. E isso é padrão de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas o que importa é alimentar o órfão e a viúva. Isso é uma vertente do Evangelho, mas não a única. Entenda uma coisa, Deus é um Deus de princípios. E Ele não negocia seus princípios. E uma coisa que é muito interessante, que você avalie, né? Eu falei aqui, acho que na última vez que eu preguei, que Deus é o proprietário de tudo, tudo. O teu dinheiro, do teu tempo, dos teus relacionamentos, dos teus dons. E Deus te deu a sabedoria e a condição, vamos dizer assim, o privilégio de administrar o que a Ele pertence. Os seus filhos pertencem a Deus, os seus dons pertencem a Deus, o seu dinheiro pertence a Deus, o seu casamento pertence a Deus, o seu tempo, a forma como você administra o seu tempo, Deus vai pedir contas a isso. Tudo é do nosso proprietário, nós somos apenas mordomos. Então, quando nós vemos uma igreja que tem uma alvo de excelência, um alvo de administrar bem, nós entendemos que isso é um princípio de boa gestão dos céus. É uma honra estar aqui com vocês. Eu vou falar, a gente vai conversar sobre como receber o novo de Deus através da igreja. A igreja que é a eclesia, que somos nós. A igreja não se trata de um templo físico. A igreja se trata de pessoas como eu e você, sendo o templo do Espírito. E a igreja é uma estrutura orgânica. O apóstolo Samuel falou a palavra da semana passada. Se você não ouviu, veja novamente, uma excelente palavra, falou muito sobre isso. E assim, a igreja então, são pessoas, mas são pessoas que são templos da pessoa do Espírito Santo. Por isso a beleza da igreja. A beleza da igreja é porque nós não apenas somos um empreendimento, uma organização, uma estrutura normal, secular. Nós carregamos o Espírito Santo, e é isso que faz da igreja uma instituição de esperança, uma voz de esperança, amém? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. E como nós, ano passado, falamos com vocês sobre a campanha Nada Sem Deus, vocês se lembram disso? Nada Sem Deus fala sobre uma oportunidade que nós damos aos irmãos de orar diante de Deus e a gente nos mobilizar aqui para que a gente oferte em prol de alguns projetos específicos. Obrigado, irmão. Ano passado a gente falou sobre por que a gente dá essa oportunidade, qual é o impacto disso no reino. A gente falou sobre alguns projetos. Então, já mencionei aqui um projeto que a gente abençoou, vocês abençoaram com a sua oferta Nada Sem Deus, foi um projeto na África, em Uganda. Eu tive lá com o pastor Frederick, pessoal, só para vocês saberem, né? Eles têm um orfanato com cerca de 19, 20 criancinhas. E como começou o orfanato? A irmã dele foi assassinada. A polícia do distrito de Jandi, de Uganda, chamou ele pelo telefone. Ele chegou, o marido matou a esposa e depois cometeu suicídio. Então o tio, que é o pastor Frederick, ele ficou com as 4 filhas, suas sobrinhas. E aí o pessoal da comunidade, da cidade, soube disso, e as pessoas começaram a pedir a ele ajuda para tomar conta de outras crianças. E, enfim, de uma tragédia, uma bênção aconteceu. Eles têm um orfanato muito, muito, muito precário. A gente mostrou as fotos aqui, coisa que você vê no lixo eles usando, né? É importante ressaltar que a gente é uma igreja só. Então é muito legal a gente saber que a igreja de Honório Gurgel está cooperando com a igreja em Uganda, em qualquer lugar na terra, com a sua generosidade. Outro projeto que a gente também abençoou foi a construção do Dream Center, que
nós iremos ver cada vez mais esse prédio, aquilo que Deus quer fazer aqui nesse terreno. Nós já fomos abençoados por esse terreno, queridos. Que coisa maravilhosa num tempo de pandemia. E o terceiro projeto foi abençoando uma viúva, né? Uma oferta para uma viúva, e teve mais alguma coisa que eu não estou lembrando aqui. Acho que foi o projeto Porque Deles é o Reino, que a gente deu cestas. Mas enfim, esse ano também a gente vai passar para vocês alguns projetos. Não vai ser hoje, mas eu queria que vocês já começassem a se preparar para que a gente entendesse que nada que a gente possa fazer relevantemente é sem Deus. É tudo por Ele, é tudo através dele. E a gente vai depois mencionar alguns projetos. E na segunda semana de dezembro, repete comigo, segunda semana de dezembro, que é o segundo domingo de dezembro, nós vamos fazer uma oferta. Pastor, por que você não prega, toca uma música de fundo aqui com o irmão e faz um apelo para a oferta? Porque a gente não acredita que nenhum tipo de fator emocional deve conduzir você a dar, mas sim o fator de entender por que você dá e qual é o impacto dessa oferta. Porque a gente entende que ofertar é um ato de generosidade e uma expressão de adoração a Deus. Na verdade, é muito interessante que você vai ver, Mateus fala sobre o espírito de Mamon. E eu posso afirmar para você que o espírito de Mamon representa uma avareza, o amor ao dinheiro. Esse espírito ele é muito mais sedutor do que o próprio Satanás. É uma vertente de Satanás, é uma vertente do que é inimigo de Deus. Mas por quê? Porque ele é sutil. E Satanás ele é óbvio, mas o amor ao dinheiro é sutil. Ele começa a fazer sentido a você. É por isso que numa geração pós-moderna, globalizada, onde nós estamos, tudo é sobre o seu próprio umbigo. E a igreja é tudo ainda sobre nós carregarmos uma cruz, nos renunciarmos e glorificarmos a Deus. E isso serve com a nossa generosidade. Bem, eu vou parar de falar sobre isso, senão eu vou continuar, porque é um tema que é muito latente no meu coração. Porque a gente condena muitas vezes, o cristão evangélico condena muitas vezes o católico por causa das suas idolatrias, só que a gente está cheio de idolatria e o dinheiro é uma delas, talvez a maior. Hoje eu vou falar sobre se mover em compaixão. E também algo que eu sinto que o Senhor está falando muito com o meu coração. Eu acho que a gente aprendeu a fazer igreja. Você, depois de um tempo, você fica em cima de um palco, você começa a saber o que falar, como conduzir pessoas. Isso se chama experiência, mas também isso pode se tornar algo que pode se tornar um empecilho. E a essência do evangelho não é sobre o seu comportamento em cima do palco, o seu carisma, embora seja muito interessante, seja bom. Mas a essência do evangelho é o poder do Espírito Santo através de nós. E uma das características de se mover, de estar cheio do Espírito Santo, o pastor John falou aqui, é amar a comunhão. E eu posso dizer que é também se mover em compaixão. Nossa manhã, nós vamos orar para que cada um de vocês saia desse lugar entendendo que ser igreja não é frequentar um culto domingo, mas é se mover como o coração do Pai se move. Se o dia que a igreja se tornar um ídolo de religiosidade para você, você é um idólatra. E se você achar que o seu comportamento ativista, litúrgico é mais importante do que qualquer outra coisa, você provavelmente está morto achando que está vivo. Isso é um perigo. E eu tenho sentido que o Espírito Santo está confrontando isso em mim. Você pode ter uma igreja boa, um web stream bom, uma equipe boa, você pode falar bem, mas o que é a essência da igreja é o Espírito Santo. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos, nós abençoamos cada pessoa que está aqui. Também nós repreendemos todo o espírito que é contrário ao seu. Todas aquelas pessoas que estão aqui achando que vai ser mais um domingo, que eles entendam que nunca se trata do poder do domingo, da liturgia, mas se trata do poder de se humilhar diante de Ti e deixar o Teu poder ser maior do que o nosso orgulho. Nós quebramos e anulamos a nossa humanidade e pedimos, Senhor, a nossa vulnerabilidade para a glória do Teu nome. Venha com o Teu poder e nos ensina a nos mover como igreja em compaixão. Em Teu nome nós oramos. Amém. Vocês estão felizes? Então, outra eu fui gravar um podcast e fui
fui numa conferência na Bola de Neve na Barra, depois fui direto para Del Castilho para gravar um podcast, e a gente conversando, me veio uma história, eu queria compartilhar com você. A gente está falando sobre generosidade, e essas coisas vêm na minha cabeça, não estava aqui no meu escrito, mas eu creio que Deus pode estar me reforçando isso aqui para incentivar você. Nada Sem Deus é uma campanha que a gente vai fazer, que vai mover generosidade, entendendo o seguinte: Deus não precisa do teu dinheiro, mas o teu dinheiro pode trazer um impacto eterno na vida de pessoas. Então nunca duvide do que o R$10, R$100 possa fazer. A história que eu contei ontem no podcast é bem legal. Foi há 2 anos atrás, eu visitei um campo de refugiados no Sudão. Desculpa, na Uganda, mas eram refugiados do Sudão, vivendo na Uganda. A Unicef estava ali apoiando, eram milhares de pessoas. Um menino, acho que eu já contei isso aqui também, uma menina estava na idade da minha filha na época, 2 aninhos, ela estava cheinha, né, gordinha, linda, menina, linda, e ela estava, na verdade, no braço de uma senhora, e a senhora ali pedindo a nossa ajuda, que essa menina estava esfomeada, ela estava morrendo. E aí eu perguntei, mas por que ela está morrendo se ela está tão fortinha, ela não andava, não engateava mais? E a avó explicou que... aí eles explicaram que quando a criança, a pessoa, quando ela está esfomeada, ela está morrendo de fome, os órgãos começam a inchar. Isso estava acontecendo com aquela criança. E aí a gente foi descobrir a história. Essa menina ela é filha de uma mãe que foi assassinada. Histórias assim brabas, né, que a gente está contando hoje aqui. Daqui a pouco eu vou contar uma piada para alegrar o dia, gente. Calma aí. Aí ela foi assassinada por rebeldes no Sudão, na frente do próprio pai. O pai virou assim, ele realmente teve um trauma e ele abandonou a filha. Então a menina passou por um estresse, né? Óbvio. E mesmo com 2 anos, ela entendeu que ela foi abandonada, alguma coisa ruim aconteceu. E, enfim, a gente ajudou a criança, levamos para o hospital. Descobrimos também que, além de não estar comendo, ela estava com uma outra doença. Essa menina está bem hoje. A gente sustentou ela durante 7 meses, dando a comida mais específica que ela estava precisando, enfim. Só que a história que eu quero contar não é isso. A história de um cara de bem de vida, que nem de vocês. Mas eu não tenho uma boa vida, não. Eu prometo para vocês têm uma boa vida. Às vezes a gente precisa ver o que está acontecendo no mundo, as coisas ruins que estão acontecendo no mundo, para entender quantos motivos vocês têm para ser gratos a Deus. Aí, esse cara, ele estava com uma depressão profunda, morava em Colorado, uma vida muito boa, e ele começou a pensar em suicídio, porque ele não estava vendo solução. E no dia que ele realmente decidiu, eu vou cometer suicídio, ele, antes de executar, né, aquele suicídio, ele viu um envelope aquilo ali destacou na visão dele, um envelope que ele já tinha visto, e era um envelope de uma criança que ele ajudava a sustentar financeiramente todo mês. Ele adotou aquela criança financeiramente, sabe, através de uma parceria de uma ONG que ajudava crianças em carência. E aí ele leu aquela carta daquele menino falando com ele e agradecendo a ele, porque pelos anos que ele estava ali ajudando, e obrigado porque você mudou minha vida. E aquele homem, ao ler aquilo que ele já tinha lido antes, ele começou a entender o senso de propósito, que o propósito muitas vezes não era sobre ele, mas era através dele. E ali naquele lugar, óbvio, por que a gente sabe esse testemunho? Porque ele não cometeu o suicídio, ele desistiu, e ele falou que o Espírito Santo tocou no coração dele, mostrando o senso de propósito. Porque a nossa sede por fama, a nossa sede por dinheiro, a nossa corrida sobre nós mesmos irá nos matar no curto ou no longo prazo. E aí, quando a gente entende o propósito que Deus tem através de você, que não às vezes é sobre você, mas é através de você, nós entendemos então de fato que a eclesia, ou seja, a igreja, não é sobre nós sendo o foco, mas sendo nós um instrumento para que vidas sejam alcançadas e o nome do nosso Pai que está nos céus seja exaltado.
tudo que a gente fizer no final, o nome de Deus tem que ser exaltado. Piper, ele diz que missões existe porque adoração não existe. Ou seja, nós pregamos o evangelho para todo tribo, raça e nação, não para que as pessoas sejam alcançadas, mas que ao serem alcançadas, Jesus seja adorado. O foco da igreja é fazer o nome de Jesus conhecido e adorado. Nunca é sobre nós. Então a urgência de missões, a urgência da igreja de alcançar o perdido é para que Jesus seja adorado por mais corações, não somente por nós. E essa é a urgência que nós podemos analisar em Lucas capítulo 15. Fala sobre 3 histórias. E eu quero contar essas histórias para você. Primeiro versículo que está... no versículo 3. Lucas capítulo 15 diz o seguinte. Jesus então lhes propôs uma parábola dizendo: que homem dentro de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, alegre, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Quantos aqui podem dizer amém? É importante destacar o contexto aqui. Jesus, quando conta 3 histórias, 3 parábolas em Lucas capítulo 15, ele está se dirigindo a líderes religiosos. Por quê? Porque aqueles líderes religiosos reclamavam que Jesus estava andando com pecadores. Eles reclamavam que Jesus, ele não podia estar andando com coletor de impostos, muito menos com pecadores. Vocês estão aqui, queridos, nessa manhã? E qual é o senso de humor aqui dessa história? Jesus, quando ele contava uma parábola, o contexto é que ele tinha um público em específico. E muita gente, ao ler essa parábola, acha que é para o perdido. E Jesus não estava falando com o perdido. Na verdade, Jesus, nessas 3 parábolas que eu estou prestes a contar para você, ele estava falando com pessoas como vocês, religiosos, como eu. Pessoas que já conheciam Deus, já conheciam a lei. Amém? E ele estava ali dando uma facada ali nesses caras chatos, nesses religiosos que estavam criticando a proximidade de Jesus. É interessante a gente destacar aqui que os fariseus, eles reclamam da proximidade de Jesus com os pecadores, e é interessante a gente perceber que as pessoas certas estão mais longe de Jesus do que as pessoas erradas, muitas vezes. E elas estão mais longe de Jesus porque elas acham que estão muito perto. Então, o problema do legalismo é que ele aponta pecado de outros e ele não consegue tirar a trave que está no seu próprio olho. O legalismo moralista, ele é tão perigoso quanto o pecado que ele denuncia. E esse é o momento que você pode dizer: Deus me livre. Porque a igreja, ao longo da história, tem essa tradição de ser chata. Chata pra caramba. E o pior de ser chata não é isso, é se achar superior. Só que você vai ver nessas 3 parábolas que Jesus, ele fala achado e perdido todas as histórias. Alguém que é achado, alguém que é perdido. Toda pessoa que é achada aqui já foi perdida. Então o que faz de você superior a alguém? Ou porventura você nasceu sem chorar? Já nasceu falando em línguas? E os médicos... Oh. O primeiro convite de Jesus com a ovelha é o seguinte: ele não apenas queria incentivar você, crente, a buscar a ovelha perdida, mas se alegrar quando a ovelha fosse achada. Nós vamos sair daqui com uma nova unção, entendimento, como a gente pode se mover em compaixão. E a característica é: busque, nem que seja a última coisa que você faça, aquele que ainda está perdido. Por quê, pastor? Porque essa é a urgência do coração de Deus. E porque também você já foi um perdido um dia. Ninguém aqui nasceu achado. Quando você achar, por favor, celebre. Celebre. Essa é a cultura que a gente quer na SEG. Nós queremos conhecer Deus e queremos celebrar quando alguém conhece Deus.
Qual era o problema do fariseu? Ele não procurava o perdido, e quando o perdido era encontrado, ele não celebrava, ele ainda ficava embirrado, porque não era como ele achava que tinha que ser. Segunda história, Lucas capítulo 15, versículo 7. Eu digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma história, mais uma facada de Jesus, e de novo usando os termos achado e perdido. E de novo, se você achou essa dracma, convide as suas vizinhas e celebre. Jesus está ensinando algo aqui, igreja. Jesus está ensinando algo aqui que é muito, muito interessante. Viva em prol de uma missão. E 2, quando essa missão for executada, celebre. Pilar cultural da igreja é celebrar quando o perdido se encontra, porque todos nós um dia fomos perdidos e fomos encontrados pelo amor dele. Então, enquanto a igreja for hipócrita em achar que a gente é superior ao pecador, nós estamos deturpando a mensagem do evangelho, que serve para todos e serve para redimir o pecador. É uma mensagem de boas novas. Lucas capítulo 15 fala então do coração emergencial de Jesus em prol daquele que está perdido. Parábola fala sobre ovelha e depois sobre uma dracma. Dracma não tem perna, então fala sobre uma circunstância. Eu vou entrar isso aqui. Eu contei uma vez, né, quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, eu me perdi no shopping. Eu me perdi no shopping, meus pais falam sobre isso. Então os meus pais foram até o segurança do shopping e tocaram a campainha de segurança e falaram assim: oi, boa tarde, tudo bom? Então, vim aqui fazer uma solicitação, porque o meu filho de 4 anos se perdeu no shopping, Barra Shopping. Mas tranquilo, tem uma aqui, a Marcele, tem 9 anos já. Véspera de Natal, shopping abarrotado. Então, se for muito incômodo, se vocês pudessem emitir um pedido de socorro, meu filho de 4 anos mal sabe falar, né? Está perdido. Vocês acham que foi assim? Quem aqui tem 2 filhos? Quem aqui tem 3 filhos? Quem aqui tem 4 filhos? Eita, é isso, cara. Olha, que Deus abençoe a vida de vocês. E que Deus dê graça e força e energia sobrenatural. 4 filhos. Mas você que tem 2 filhos, né? Vocês conseguem entender mais essa analogia aqui, ó. Imagina se você perde um filho e o guarda falou assim: mas para que você está procurando o seu filho que se perdeu? Você não tem mais um filho? Vocês entendem a ideia, não é? Entender que o nosso Deus, Ele ama tanto você. Ele ama tanto você, e eu tenho certeza que você não entende, muitos aqui ainda não entenderam o quão valioso vocês são diante de Deus. E assim como valiosos vocês são diante de Deus, assim também são aqueles que ainda não estão diante de Deus, para Deus. E como irmãos mais velhos e como os filhos de Deus, nós precisamos ver pelo que o coração do nosso Pai está batendo. E sair da nossa zona de conforto. Essa palavra é muito legal. Se você falar mais amém, você vai sair daqui mais rápido. Todas as 3 histórias contêm a palavra perdido e achado. Na face da terra, no globo terrestre, tem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas: a perdida, a achada e aquele que acha que foi achado, que provavelmente é aquele cara mais chato. Então, por que as pessoas se perdem? Deixa eu te falar a terceira história. A terceira história é o filho pródigo. Vocês já ouviram, e muitas vezes, né? Filho pródigo desonra o pai, acorda no meio dos porcos. Na tradição judaica, ele acorda nos lugares mais sujos da condição humana, e só porque ele acorda no meio dos porcos, ele já merecia ser apedrejado até a morte, porque era contra a tradição judaica, um judeu puro andar no meio de porcos. Só que ele cometeu vários erros ali, e ele merecia ser apedrejado até a morte, porque ele pediu uma herança a um pai que era vivo. Ele merecia realmente morrer. Então, na cabeça dele, ele fala o seguinte: cara, deixa eu
me humilhar e ver se esse meu pai vai me aceitar como um servo, pelo menos como um servo, que sairia muito no lucro, muito no lucro ser um servo de um pai próspero. E aí, a Bíblia fala que esse pai, ao ver o filho, ele não vai até o filho, ele corre em direção ao filho, ele dá um beijo no filho, e ele pede aos seus empregados que restaurem a identidade, a legitimidade, a autoridade e a missão do filho. Ele pede um novo anel, uma nova capa e uma nova sandália. Todo achado, quando nós fomos achados, o Senhor restaurou nossa identidade, a nossa autoridade e a nossa missão. E Ele nos deu um beijo que sela o seu grande amor por nós. A Bíblia fala que o pai se move em compaixão e ele corre até o filho. Todo pai aqui, se o filho fizesse isso com você, eu sou pai de 2, se minha filha por muito menos faz, eu já faço um biquinho, faço um charme, dou uma banda e falo, tu vai, depende, se você obedecer, se você fizer isso. Mas a graça, o evangelho da graça é tão escandalosa que ela choca a realidade do perdido, mas daqueles religiosos. Porque não há nada que você pudesse fazer que faria você merecer esse amor. O evangelho da graça, ele é escandaloso, porque nós temos a figura de um pai perfeito, que não desonra a integridade de um filho fazer bobagens, mas que ainda assim corre violentamente para abraçar esse filho. Esse pai está aqui nesse lugar. Existem pessoas que estão aqui, estão assistindo esse vídeo e estão achando que o seu pecado é maior do que o amor de Deus, sendo que a Bíblia nos deixa muito claro que não existe pecado que seja maior do que esse amor. E Deus, ao ver você, Ele corre para te restaurar. Então essa foi a história do filho pródigo. Primeiro foi uma ovelha. Que a ovelha é aquele crente que nasceu num lar cristão e pela deriva da vida ele se desviou. Ele é filho de pastor. Já foram num presídio? Alguém aqui já foi num presídio? Eu já. Eles fazem culto no presídio. 90% dos presos cantam as músicas da igreja. Bem, eu vou pregar, que senão se a minha cabeça aqui vai ficar levando vocês para mas o que eu quero dizer é que existe um fenômeno social desde os anos 80, 90 no Brasil, que é o fenômeno neopentecostal, que convidou pessoas a entenderem o evangelho através de um ativismo. E esse ativismo substituía a essência. E eles chamaram o Espírito Santo de mover, um mover subjetivo. E esse mover subjetivo é perigoso, porque ele não transforma pessoas. Só o evangelho transforma pessoas. O teu interior e a tua capacidade de imaginação, de sentir, de gritar, de cair, embora possa acontecer, não é isso que é catalisador. Você pode dizer glória a Deus por isso? Entenda, o fenômeno que acontece no Brasil é que o Brasil foi evangelizado e muitas pessoas se transformaram, mas muitas se familiarizaram com o evangelho, mas não se mudaram, não foram mudados. A ovelha então representa as pessoas que se perdem por a deriva, que acostumam com o evangelho, mas querem outra coisa, mas vão para outro caminho. A moeda, o dracma, que significava muito dinheiro naquela época, talvez um dia de trabalho, ela se perde por causa das circunstâncias. Talvez aqui, alguns estão aqui. Você cresceu num lar que os seus pais eram ausentes, seus pais abusavam de você, ou você foi abusado, molestado fisicamente ou verbalmente. Essas são circunstâncias que é difícil a pessoa enxergar quem Deus é, né? Para mim é muito fácil. Eu cresci num excelente lar, uma excelente família, uma excelente casa, pais que me ensinaram quem Jesus é. Mas muitos de vocês nem pais tiveram. É mais difícil realmente, precisamos reconhecer. Mas ainda assim, o amor que me atraiu também pode atrair você. Ah, mas eu perdi o meu pai. Que Deus é esse que eu perdi a minha filha? Eu perdi um filho. Que Deus é esse? Ou então eu perdi alguém para a Covid agora, recentemente, né? A gente teve tanta perda.
Que Deus é esse? Onde está esse Deus? Então as circunstâncias fazem as dracmas se perderem. As circunstâncias às vezes são mais fortes, nos levam, nos machucam, o luto, a dor, a perda, a doença, a quebra financeira, a falência. Ainda assim, nós acreditamos que o amor de Deus pode restaurar aquele que está perdido por causa de qualquer circunstância. E a terceira razão por que as pessoas se perdem é por causa das escolhas. É o filho pródigo. Ele cresceu num lar bom, teve um pai bom, tinha toda a condição, mas ele era imbecil. E no nosso meio a gente é imbecil, a gente toma decisões imbecis. Eu já tomei várias. E até hoje eu vou sofrer consequências por elas. Porém, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade pode nos afastar do grande amor de Deus. Não importa qual a razão, a tua perdição nunca vai ser maior que o desejo de Jesus em te achar. Não importa a razão, a tua perdição nunca vai ser maior do desejo de Jesus te encontrar. E pensa naquela pessoa na tua casa, na tua família, que não se encontra, não se deixa encontrar. Eu quero te dizer e te animar com a palavra viva do nosso Deus. Não importa a circunstância do teu filho, do teu pai, do teu ente querido, do teu amigo, nada vai ser maior do que o desejo de Jesus de correr ao encontro dele e encontrá-lo. Talvez você seja a pessoa mais próxima de Jesus que ele tem. Jesus veio por nós, essa é a boa nova. Olha aqui Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia está dizendo isso. Não está no contexto das parábolas. Agora eu estou lendo Lucas capítulo 19, 4 capítulos depois. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A religiosidade gosta tanto da religião que acaba se esquecendo da missão. Existem 3 tipos de pessoas aqui nesse auditório ou nesse online. Ou você está perdido, ou você foi achado. Se você está perdido, a gente vai te dar uma oportunidade hoje. Seja encontrado por Jesus. Não deixe que nenhum dogma, não deixe que nenhuma dúvida, questionamento te afaste do grande amor do teu Criador. Nós vamos te dar uma oportunidade para você hoje confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você está perdido e você acha que você está no lugar errado, não, você está no lugar certo, porque aqui tem centenas de pessoas que também foram perdidas e não são melhores que você. Elas só depositaram a solução do seu pecado em Cristo Jesus, o Santo dos Santos. Existe outro tipo de pessoas aqui, são os achados, mas são aqueles achados chatos, que ficam empurrando o versículo nas pessoas e achando que você vai ser o fator catalisador de pessoas entenderem Jesus. Meu amigo, obrigado pelo seu esforço, mas às vezes você está atrapalhando a tua missão com o teu julgamento. Deixa o Senhor fazer o que só Ele pode fazer. Pastor, então o que eu faço? Ore pelas pessoas e ame pessoas, independente da posição dessas pessoas. Porque o teu julgamento não restaura, só afasta. E aí você perdeu a oportunidade de dizer amém. Era isso que os fariseus estavam fazendo, estavam condenando. Eles queriam o estereótipo. E Jesus muitas vezes não muda estereótipos imediatamente. E às vezes não vai ser igual ao teu estereótipo, mas o Senhor vai fazer a grande obra. Ore. Terceiro tipo de pessoa, e é essa pessoa que a comunidade de Honório é. A igreja de Honório é o terceiro tipo de pessoa. Sabe qual é? Não vai ser que nem o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, que é o segundo caso. É aquele cara que ficou com birrinha, ficou chateado porque o pai, poxa pai, você nunca fez um churrasco para mim. Dá vontade de dar um só na cara. O cara está tão perto do pai, mas não entendeu como o coração do pai se move. Eu fiquei trabalhando para o Senhor. Veja como a conotação de identidade do filho mais velho é como se fosse um servo e um senhor. Ele não entendeu que ele era filho. A religiosidade faz isso com a gente. A gente não alcança o perdido porque a gente se coloca como um empregado. Eu fiz a campanha dos 7 dias. Eu dei dízimo e ainda dei dinheiro para nada sem Deus. Pastor, Deus, ó Deus,
Eu fui no Monte Horebe em jejum, e andei 1 quilômetro de joelhos, fazendo votos diante de ti, ó Pai eterno. Agora o teu filho que estava ali drogado, esse teu filho, entende como é que o filho mais velho ele fala? Esse teu filho, que igreja é essa que despreza a missão? Que igreja é essa que é sarcástica e despreza a alegria do próprio Pai, como se Ele fosse capaz de julgar o que seria certo? Eu que estou indo no Monte Horebe, faço votos e dou dízimo, o Senhor nunca fez um churrasco para mim, nunca me levou no rodízio de pizza, poxa, nunca fez um post no Facebook sobre eu. Essa é a igreja que atrapalha a missão, que se acha muito perto, mas está muito longe, está mais longe do filho que desonrou. O terceiro público, eu oro para esse é o nosso público dessa manhã. É a comunidade de Honório. É o público que é o filho que se move em compaixão. Que quando vê o irmão saindo, ele vai atrás, porque ele entendeu que o coração do pai é esse. Que quando o filho volta, ele celebra. Ele não é apenas, ele é aquele cara que vai correr tão rápido quanto o pai, e ele já vai falar, pega o anel, porque eu já sei como é que é. Pega a sandália, porque eu já sei como é que é. Pega a capa, porque esse pai fez comigo, então a gente vai fazer com o nosso irmão que voltou. Esse é o pilar cultural da igreja, que não apenas corre para encontrar o perdido, mas celebra quando o perdido volta. Esse lugar vai ser cheio de pessoas imperfeitas, que vão se tornar semelhantes a Cristo Jesus. A igreja que celebra o perdido não celebra o pecado, mas celebra o pecado sendo crucificado diante da santidade de Deus. E a gente entende que o filho mais velho, ou seja, você, é a pessoa mais perto de Jesus que esse perdido tem. Quantos aceitam essa missão? De orar, de interceder, de amar. Mas ele tem essa opção sexual. Ele tem essa visão política. Ele fez isso, ele faz aquilo, querido. Porventura o amor de Deus não é maior? O amor de Deus não seria maior do que qualquer pecado, do que qualquer rebeldia, do que qualquer sofisma e dogmas? Sim. Perdoa, porque Ele, o nosso Deus, te perdoou. Quando você diz sim para Jesus, você diz sim para uma missão. Jesus não está nos ensinando apenas a procurar o perdido, mas também a celebrar quando ele é achado. Jesus, nas 3 histórias, revela a prioridade e a ferramenta. Repete comigo, prioridade e a ferramenta. Os perdidos são a prioridade, e você é a ferramenta. Quando você começa a ser usado por Deus como ferramenta, você não quer ser a prioridade. Eu não me importo em não ser o alvo. Se você ouviu o que eu estou falando nessa manhã, eu te prometo que a sua vida vai ser mais feliz. Você não é o centro do universo. O universo não gira ao teu redor. Gira ao redor do Criador de todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E o nosso papel então, Deus, qual é a tua vontade para mim? Beleza, seria, Deus, qual é a tua vontade? Ponto de interrogação. E como eu posso dedicar a minha vida para cumprir a tua vontade? Isso muda tudo. Vamos lá, queridos, vamos nos mover em compaixão. Vocês não são a prioridade de Deus, porque se lembra? Eu estava perdido no Barra Shopping. A Marcele era amada pelos meus pais tanto quanto eu era amado, mas naquele momento os meus pais queriam encontrar quem? A mim. É esse o momento de Deus. Ele está procurando por aqueles que ainda estão perdidos. Mateus capítulo 5, que a gente finaliza aqui. Vocês são o sal da terra. Repete, sal da terra. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês também são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, e a candeia coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão
na casa. Assim também, comunidade evangélica de Honório Gurgel, brilhe a luz de vocês. Não diante daqueles que já têm luz, mas diante de todos os homens que estão perdidos, para que vejam assim as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Viu? Novamente, para que o nome do Pai seja glorificado que estás nos céus. Mateus capítulo 5, 13 a 16. Você sabe por que em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro eles colocam arroz no saleiro? Vocês sabem por quê? Tem arroz no sal misturado. Porque em lugares em Colorado não existia isso, porque Brasília, Colorado, porque são lugares secos. Mas em lugares úmidos, o arroz ele fica no meio do sal para que o sal não grude e assim saia do saleiro. Se prepara para a facada aqui agora, hein? Tramontina. E o crente amou tanto a liturgia que ficou grudado dentro do saleiro e esqueceu da sua missão. A gente gostou de ficar grudado e ficou chamando essa falta de missão de glória de Deus, sendo que o coração dele, do nosso Pai, está gemendo por aqueles que estão perdidos. A luz não tem efeito se apenas iluminar onde já tem luz. O sal também não tem função, não tem gosto, se apenas ficar dentro do saleiro. Vocês podem dizer amém? Então a nossa missão é sair do saleiro. A nossa missão não é ficar dentro do saleiro. Não ame mais o ativismo do que a missão. Por isso que a gente fala o seguinte: se conecte com um grupo de crescimento. Porque isso é sair do saleiro também. Porque a caverna do isolamento está cada vez mais convidativa. Elias já foi tentado para ficar na caverna. E Elias não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha metaverso, não tinha Netflix. Hoje, cada vez mais, a caverna é mais convidativa. Ela não tem desgaste, ela não tem contenda, gasolina não fica cara. Mas quando a gente se move em compaixão, a gente entende que a caverna não é o nosso lugar de habitação. A gente precisa sair do conforto. Então a proposta nessa manhã é: vocês estão preparados e dispostos a dizer sim para a missão e saber que esse sim significa sair do lugar de conforto? Um dia todos nós iremos estar diante de um proprietário de todas as coisas, diante de Deus, e a gente vai responder a Ele, e Ele vai perguntar: o que vocês fizeram com o dom que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com aquele irmãozinho que estava na tua faculdade, no teu trabalho? O que você fez com o tempo que eu te dei, o dinheiro que eu te dei? E aí você pode dizer: eu desperdicei e enterrei tudo. Ou você pode dizer: eu usei tudo para que o teu nome seja glorificado. Ou seja, eu fiz perdidos se acharem, para a glória e louvor do teu santo nome. Essa é a missão que Deus tem para você. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E a gente se mobiliza entendendo que ser igreja não é ficar na caverna. Entenda que quando Deus ele visita Elias, ele fala o seguinte: hey Elias, brother, o que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus entra na caverna. Então Deus é um Deus que entra no teu luto. Ele entra na tua crise. Ele entra na tua dor, brother, querido, Ele entra na tua circunstância, mas Ele entra na tua dor, no teu luto, na tua caverna, na tua circunstância, para dizer: esse aqui não é o teu lugar. O que você está fazendo aqui? Sai. Porque como pode um cara destruir profetas de Baal, 400 profetas de Baal numa semana, e na outra ele se amedrontar por causa de uma mulher chamada Jezabel? Porque a circunstância acontece, ela não é premeditada, ela vem, ela nos atropela. Porém, o nosso Deus é tão gracioso que Ele ainda vai estar com a gente, mas não para nos acomodar nela, mas para nos convidar para sair dessa caverna. Se você puder, fique de pé, eu quero orar. De acordo com o que a gente falou, estejamos então dispostos a sair do saleiro e viver. Você tem um filho, você tem uma filha, você tem um parente, você tem um amigo, e você sabe que essas pessoas estão perdidas. Sabe qual é a diferença entre vocês e elas?
a graça de Deus alcançou vocês e vocês reconhecem que a graça de Deus alcançou vocês. Mas orem por essas pessoas. E se existe alguém aqui nesse lugar, nessa manhã, e você está se sentindo, sabe, você tem um carro, você tem uma faculdade, você tem uma vida legal, você tem uma família, mas tem alguma coisa errada dentro de você, alguma coisa não faz você se sentir pleno. Eu posso afirmar que isso é o pecado. O pecado, ele faz com que a gente se sinta vazio, a gente se sinta incompleto. E a única forma de remediar isso, sabe como é que é? É entregando a sua vida a Cristo Jesus. Assim, o poder que opera no pecado não habitará mais em você. Então, se você está aqui nessa manhã e você deseja, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero que Ele venha correndo para mim, Ele restaure a minha identidade, a minha autoridade e a minha missão. Me dê um novo anel, uma nova capa e uma nova sandália. Se você está aqui nessa manhã e você quer fazer isso, se você está sentindo afastado dos caminhos do Senhor, levante as suas mãos, porque eu quero orar por você nessa manhã. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, entendendo que a sua vida pertence a Ele e não existe para onde correr. Se você quer fazer esse ato público aqui, levante suas mãos, eu quero orar. Nós temos uma mão levantada, vamos aplaudir a Jesus pela a mão que eu posso ver. Amém, amém. Duas mãos, glória a Deus. Se lembra que eu falei que a gente tem que celebrar? Então vamos celebrar mais. Filho que foi achado celebra quando o perdido se encontra. Segue, vamos buscar, vamos sair do saleiro, vamos sair da caverna, vamos encontrar aqueles que ainda estão perdidos, porque também nós estávamos perdidos, mas fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a graça de Deus, esse é o amor de Jesus. Então levante as suas mãos o mais alto que você puder, igreja, e comece a adorar a Jesus. Comece a adorar a Jesus. Comece a dizer: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Me faz achar aquele que está perdido, me faz me encontrar no Senhor. Aleluia. Luz para a sombra. Vamos cantar essa música. Escala a montanha. Presta atenção nessa letra.